preciso que o ambiente ele tenha calma, né? Que a gente possa viver em pequenas doses, mas em pequenas doses, que é qual que é a dose do cuidado que é ofertado? Ele vai falar muito do ambiente, por isso que eu escolhi essa imagem aí para vocês, né? A mãe, o bebê. Mas aqui a gente vai entender como o ambiente, como esse cuidado do ambiente vai chegar em pequenas doses, mas quem vai ditar a dosagem é o bebê. Então ele vai falar assim: eu não sou tão ambientalista e eu tenho medo de que os psicanalistas me vejam como aquele que vai defender só o ambiente. Ele vai falar assim: não, eu entendo que existe um bebezinho potencial que tem uma tendência inata a amadurecer que é dele, mas que ele depende totalmente de um ambiente e que ele ainda não sabe que depende. E que a conquista de um euzinho, né, de uma unidade pessoal, vem a partir dessa construção paulatina desse cuidado ambiental que vai sendo ofertado, mas esse cuidado ambiental precisa entender de fato o que o bebê precisa. E isso é uma longa jornada que a gente vai aos pouquinhos, né? Se a gente tem pressa, não tem esse encontro, né? E o encontro falha, como o de Mello fala na música, né? A mãe é o ego auxiliar do bebê, isso mesmo, Gessicleide. Exatamente. E como que a gente vai entender dentro do grupo de estudos de Winnicott, dessa imersão em Winnicott, é, como que é essa função, né? Ou como que é essa mãe suficientemente boa? O que que é o suficiente? O que que é o bom dentro da dinâmica da teoria do amadurecimento humano, que é o que o Winnicott vai denominar a sua teoria, a sua compreensão do desenvolvimento psíquico, emocional, como se dá. Então, tem o fisiológico, e se o fisiológico vai bem, o ambiente oferece um cuidado adequado, suficientemente bom, isso vai se compondo de uma forma saudável. Isso é a saúde, a possibilidade de existir, né? E a existência é uma conquista que vai ser facilitada, habitar o próprio corpo, e a saúde, ela vai, de certa forma, ser alcançada se isso vai no tempo, né? E na dosagem daquilo que vem com o gesto espontâneo desse bebê, com a necessidade do bebê. Então, a gente vai falar de um lugar em que a gente precisa ter calma até chegar ao Édipo, e o Édipo está lá, mas ele não é tudo. Por que que eu estou falando disso para vocês? A importância do ambiente e a importância do analista hoje, né? O quanto esse começo, que é anterior ao Édipo, que o Winnicott vai falar trabalhando e atendendo bebês muito pequenos, e, né, se questionando se todas as questões estavam relacionadas às questões do conflito edípico, ele vai perceber que tem questões que são muito anteriores, que estão ligadas à impossibilidade de existir. E é no percurso do grupo de estudos, né, que a gente vai construindo esse raciocínio, e esse raciocínio nos dá, né, um balizamento para a prática analítica, para o cuidado com quem a gente está ali recebendo, né, na nossa prática clínica. Por que que eu estou trazendo isso para você? Toda essa trajetória intelectual do Winnicott, até ele chegar na psicanálise, né, que vai ser construída de uma prática baseada em evidências, que a gente vai falar, porque ele constrói toda a sua psicanálise a partir dos atendimentos. E ele atende cerca de 60 mil pacientes. Tá travado? Então, peraí. Muito obrigada, Jaqueline. Deixa eu projetar de novo. Não, não é isso. Compartilhei a tela errada. Peraí. Veja se vai agora. Foi. Deu certo? Deu. Então, vale lembrar que toda essa construção desse raciocínio, né, que vocês falaram aqui, sobre, o Eduardo falou, né, do ambiente, né, dele ser um pediatra britânico, tudo isso vai interferir na construção da proposta de intervenção e no resultado que ele vai ter. Então, assim, toda a psicanálise da teoria do amadurecimento humano, né, ela vai se pautar na prática clínica dele, com bebês muito pequenos, com pais, com a vivência dele, né, em duas guerras mundiais,
quando ele começa a se interessar, antes mesmo dele entrar para a medicina, com o contato que ele tem com Darwin, com a evolução das espécies, ele vai ter contato com Darwin e vai se perguntar, mas alguma coisa está faltando aqui, será que é só isso? Da vivência dele anterior ao contato com Darwin, anterior ao internato, que ele vai para o internato, né, com a família, de ter um ambiente que foi suficientemente bom, de ter sido cuidado, ter contato. Ele teve a mãe, né, que era muito cuidadosa, muito criativa, espontânea e muito atenciosa, e e teve um pai que era muito firme no sentido de ter passar uma segurança. Tudo isso vai construindo o raciocínio clínico dele, porque ele vai passar, minimamente, ele vai falar que 10 anos da análise dele foi tentando entender o bebê e a criança que ele foi, porque ele já tinha, né, esse contato com a medicina e se interessou em cuidar, né, de crianças e Por bebês. que que essa internet está tão podre? Ontem estava podre que faltou. Opa! Tem dia que fica mesmo, a internet fica podre mesmo, né, gente? E a gente fica bravo, e tá tudo certo, porque ficar bravo e poder usar dessa braveza para agir no mundo faz a gente resolver as coisas. E o Winnicott também vai falar disso, não vai? Ele vai falar da importância da gente poder ter uma ação no mundo, mas para a gente poder agir e tomar decisão, a gente vai depender do ambiente. E aí é quando entra o pai, né? Gostei, Ivete, da sua fala, porque aí quando entra o pai, e o pai nesse lugar, ele vai entrar em que momento? É uma pergunta que a gente vai fazer. E aí ele não entra necessariamente como um pai para a criança desde o começo, né? E a gente estava falando do pai do Winnicott, né? O pai do Winnicott, ele foi prefeito, né? Por vários anos na cidade que o Winnicott nasceu, no interior da Inglaterra, que foi o que o Eduardo falou aqui, né, pra gente. E aí, o que que aconteceu? Ele teve também que se posicionar, né, em relação ao pai. E ele foi muito questionado porque ele não seguiu uma trajetória familiar que era esperado, né, de seguir os passos do pai. Então ele pôde ser ele mesmo, e o fato dele poder ser ele mesmo dependeu de um ambiente que foi suficientemente bom, que não é só a mãe. Então a gente vai falar, existe um, um, um terceiro que entra, mas não entra na questão, não é só apenas no Édipo, mas que é anterior ao Édipo, que vai dando esse lugar, que vai preparar esse sujeito, essa pessoa, para ser quem ele é e poder depois desfrutar das relações com 3 ou mais pessoas e com o mundo e com a cultura, mas isso tudo vai depender dessa construção paulatina, né, dessa calma, da possibilidade desse encontro. Se a gente não tem calma, se o mundo não é em pequenas doses, esse encontro não acontece, né? E aí, o que que acontece? Aí vem as formas de comunicação de algo que foi interrompido, que é a continuidade ser, que aí são as patologias, os sofrimentos em Winnicott. E aí a gente vai entrar em inúmeros sofrimentos e patologias que são relacionadas a cada período da vida e a cada conquista que não pôde, né, ser integrada, né, que é integrar é tornar algo que é seu, né, poder ser você. Então, o Winnicott vai falar, para a gente desejar e viver conflitos, primeiro a gente precisa ser. E aí, dentro do grupo de estudos, quando a gente vai estudar o Winnicott aqui no Instituto, a gente vai entender como que é essa caminhada. O que é preciso e necessário para ser alguém, existir, habitar o próprio corpo, né? A existência da psique soma, o Winnicott vai falar, mas isso não está dado, isso vai ser construído, né? Depende desse ambiente suficientemente bom. O que é esse ambiente suficientemente bom? O que é uma mãe suficientemente boa? O que é o analista suficientemente bom, né? E aí, dependendo de onde, até onde essa criança conseguiu ter essas conquistas, isso foi facilitado, existe um tipo de cuidado que a gente oferece. Se foi no começo da vida e a interrupção foi lá, a gente vai fazer um tipo de intervenção que é um pouco diferente de uma análise clássica. Se essa criança caminhou um pouquinho mais, a gente vai fazer uma intervenção que já não é a mesma para aquele que a interrupção da continuidade ser foi no comecinho da vida. E isso a gente vai pensar junto com o adulto, com o idoso, gente, né? E aí esse raciocínio
da trajetória, da psicanálise winnicottiana, da teoria maturacional, vai nos dizer o que fazer. E aí a gente vai ter o quê? As técnicas, mas tem a pessoalidade do analista, e a gente vai poder construir isso também, né? Então, assim, ele vai falar da importância de criar, mas não criar no sentido de ser um artista que vai ser reconhecido mundialmente como uma tela, né? Ou uma obra que vai ser uma obra muito famosa, mas criar pelo sentido de existir, criar. Quando eu crio, eu existo. E como se dá isso lá no bebezinho? Como se deu essa fundação para lá na frente eu poder contribuir para o mundo, que é o trabalhar. Então, muitas questões estão relacionadas, não só ao Édipo, mas são anteriores. Existe uma continuidade, se isso é a saúde, se é interrompido, a gente, né, vai adoecer e a gente vai precisar de ser cuidado de certa maneira. E aí, entendendo esse percurso winnicottiano, que a gente fica seguro para intervir, que a gente vai pensando a supervisão, os casos clínicos, né, também tem os grupos de supervisão, e a gente vai criando segurança na nossa prática clínica, na nossa prática de cuidado, na nossa compreensão até da gente explorar não só as relações de analista analisando, mas até nas relações quando a gente está ali, por exemplo, no trabalho, quando a gente tem que estar com um grupo, como a gente vai se posicionar, o lugar que a gente vai ocupando, quanto isso, né, vai ter na trajetória de Winnicott aqui, porque ele vai lá na Segunda Grande Guerra, ele vai, de certa forma, lidar com as crianças que eram evacuadas, né? E aí ele vai participar junto ao programa ali do governo, com assistentes sociais, que vai ser a sua segunda esposa, a Claire Winnicott, que vai escrever, vai produzir um compilado de trabalhos do Winnicott depois que ele falece, também vai contribuir muito para o que a gente sabe, estuda hoje de Winnicott. Ele vai entender o quanto o ambiente é importante quando as crianças, elas vivenciavam um bombardeio e, de certa forma, a forma como a criança ela recebia esse bombardeio, principalmente os bebês de colo, estavam direcionadas à forma como esse cuidador que estava segurando no colo reagia a esse bombardeio. Além disso, ele também vai contribuir para a tendência antissocial, né? Para a delinquência, para entender que crianças que são muito pequenas e não tiveram um ambiente suficientemente bom, quando elas são institucionalizadas ou elas são recebidas nos abrigos, como era denominado na época, elas têm um ganho, né? Não necessariamente a família é o melhor lugar, porque a gente vai pensar qual que é a qualidade do cuidado e a saúde, né, desse cuidador que está ali com essa criança, esse bebezinho. E dependendo da idade, de um nível de compreensão do mundo e da realidade, quando essa criança ela é retirada do lar, algum efeito vai ter. Aquela que já sabe de si, ela vai entender que perdeu alguma coisa. Aquela que não constituiu si mesmo e não integrou, talvez ela não vai sentir dessa forma. Mas a gente pode ter um adulto que ainda não integrou e não se diferenciou do mundo e que ainda está lá no comecinho da vida emocionalmente, né, emocionalmente falando, no sentido de eu tenho um eu que ainda está aqui, mas que precisou se esconder porque o ambiente não conseguiu me acolher, e aí eu comecei a existir de uma forma que, né, que eu sobrevivesse. Aquela frase muito atual, viver é diferente de estar vivo, ou viver é diferente de sobreviver. E aí o Winnicott vai falar, o nosso grande objetivo é existir e continuar a existir. Né? E aí, quando a gente fala de guerra, a gente fala de morte, né, também. E aí o Winnicott, ele vai falar que a morte é o último amadurecimento. A gente vai estar sempre lidando com coisas para serem elaboradas, integradas, mas a cada momento da vida tem coisas que são fundamentais e que se não esse ambiente falha muito, muita coisa vai ficar precária lá na frente, ou às vezes vai aparecer no momento em que vai demandar mais uma força de eu para esse sujeito lidar com a realidade, e às vezes ele não vai ter esse eu constituído. E isso a gente vai caminhando aqui, vai entendendo, isso é aos pouquinhos, em pequenas doses. Eu estou na velocidade 2 aqui, né, gente, do YouTube aqui, para tentar deixar vocês mais
curiosos ainda com o Winnicott. Aí o Winnicott ele passou por anos de supervisão e ele passou por alguns anos de supervisão com a Melanie Klein. O seu primeiro analista sugeriu que ele falasse com ela porque é ela que vai fazer essa ponte, né? Ela que vai fazer esse diferencial, a mulher aí pensando, né, a Klein como aquela que vai fazer essa virada na psicanálise para pensar o bebezinho, né, no colo da mãe. E aí o Winnicott vai pensar a partir do bebezinho. Se a Klein olha para a mãe olhando para o bebê, o Winnicott vai falar, eu vou olhar para o bebê a partir do bebê. E aí a gente vai construindo o raciocínio dele a partir desse lugar. Então ele vai falar assim, o Loparic, filósofo, ele vai falar assim, se o paradigma de Freud é o bebê na cama dos pais, o de Winnicott é o bebê no colo da mãe. E a gente vai partir desse lugar. É claro que a gente vai chegar lá, né, na questão do ético. Então, existe uma diferença de paradigma, de como eu compreendo o homem, como eu penso esse homem, e de como eu entendo a comunicação do que não vai bem, que são os sintomas. Então, tudo em um Winnicott é sobre comunicação. Comunicação que vai bem e comunicação que não vai bem. Ou comunicação que nunca existiu, mas que está ali em potencial para ser colocado, né, em existência. Às vezes, o nosso paciente, o nosso analisando, ele vai existir pela primeira vez como ele com a gente. Né? Então, a gente vai pensando o manejo winnicottiano. Estou deixando vocês mais curiosos aí? Eu espero que sim. E é bem diferente. E aí, gente, para encerrando aqui com vocês, para a gente abrir um espaço para conversar, para vocês perguntarem, né? Ó, então, o Winnicott aqui voltando, né? A família dele, ele tinha duas. Ó, antes de ir para as falas, eu separei 3 falas do Winnicott, tá? A família dele era uma família muito carinhosa e que dava muito espaço, né? Para isso. O pai dele, a gente vai chegar aqui na fala dele. O pai dele, certa vez, disse, né? é, ele disse que o Winnicott estava muito difícil, né? E aí ele vem, o Winnicott traz a fala assim, a seguinte fala, eu trouxe 3 falas do Winnicott falando da vida dele, né? E aí, o quanto ele era sensível, presente, e quanto ele podia ser ele mesmo, que não era um psicanalista engessado. E eu acho que o mais importante aqui do Instituto é que a gente vai dando espaço para esse lugar, para a pessoalidade que existe em cada um, e com esse amparado por esse conhecimento que é necessário, a importância da análise, né, pessoal, da supervisão e dos estudos. Mas antes de tudo isso, a importância, né, da própria análise pessoal, de poder você ser você mesmo, né, antes de tudo, para estar ali com o outro. Então, o Winnicott, eu acho que ele pôde, né, ser ele mesmo. Tem inúmeros outros fatores aí na história, na trajetória de vida dele. Aí, com 12 anos, ele fala assim, abre aspas. Quando cheguei em casa para o almoço e disse, porcaria, meu pai pareceu sentido, como somente ele podia parecer. Culpou minha mãe por não cuidar de que eu tivesse amigos apropriados e, a partir daquele momento, preparou-se para enviar-me para a escola interna. E aí ele foi estudar numa escola, naquela época era algo muito comum, né, os internatos, e aí ele fala, ele reconhece que realmente isso foi muito bom, que se ele não tivesse ido, talvez não teria sucedido, não teria tido consequências muito boas para quem ele estava convivendo e nem para ele, desse amigo. Então ele vai falar assim, a importância de alguém que intervenha e que reconheça a minha potência, mas me proteja dela quando é necessidade. Aí a gente vai pensando, né, de um pai, mas aqui em psicanálise a gente vai falar de uma função de um pai, de um terceiro, ou de um segundo que vai entrar e depois vai permitir a relação, né, ampliar a nossa compreensão de relação com o mundo. Por volta dos 24 anos, o Winnicott ele adoeceu, né, de um abscesso pulmonar, que durou 3 meses. E aí ele vai comentar com um amigo que foi visitá-lo e vai falar assim, abre aspas, intensamente divertido e interessado por achar-se perdido em uma multidão,
Todos os médicos deveriam, uma vez na vida, ocupar um leito de hospital como paciente. E aqui um ponto interessante, né, da proposta dele é que o adoecimento faz parte da vida, né? Adoecer não é algo que a gente vai fugir, mas poder adoecer, né? As condições em que a gente possa vivenciar esse lugar, que a gente não se sinta ameaçado, né? No sentido de poder ser cuidado e não ter que estar sempre alerta. Eu acho que é uma dinâmica muito atual, a gente pensar o manejo atual, né? E na Segunda Guerra, a gente vai falar que ele vai construir de uma forma mais consistente o seu raciocínio e, de certa forma, vai se distanciar um pouco dos outros psicanalistas que ele se inspirou, que a Klein, né, ele é contemporâneo de Bion também, abre aspas, a guerra era não apenas secundária, como chegava a ser benéfica, aquilo das crianças, né, elas, crianças e adolescentes, viam-se removidas de uma situação intolerável em seus próprios lares, para a qual não encontravam saída, e eram postas em uma nova situação, na qual poderiam talvez obter ajuda. Então, de certa forma, ele vai entender que sair do lar, ou ter um outro lar, uma outra possibilidade de um ambiente não tão adoecido quanto o ambiente que as crianças estavam, permitia, né, de certa forma, resgatar uma esperança, uma possibilidade de saúde. E, finalizando a minha fala aqui, abrindo para vocês, se deixar, eu falo muito, gosto de falar, viu, gente? Por volta dos seus 75 anos, um ano antes de morrer, ele vai falar que eu possa estar vivo num dia em que eu morrer. Que a gente volta naquela frase: viver é diferente de sobreviver. Às vezes a gente vai nascer e vai existir, começar a existir com 60 anos, da idade cronológica. A idade emocional, muitas vezes, ela se distingue da idade cronológica, fisiológica. O ideal é que acompanhe, né? O corpo acompanha a idade emocional, mas muita coisa não acontece que facilita. E as coisas não vão bem, mas é por isso que a gente está aqui, né? Falando sobre o Winnicott, falando sobre ambiente, sobre cuidado, e dando um uma pequena amostra. É isso, gente. Deixa eu parar meu compartilhamento. Abro aqui para perguntas, dúvidas, insights. Pode falar, Alexandra. Eu achei muito interessante isso que você falou com relação a gente, com 60 anos, talvez seja o momento que a gente passa realmente a existir, né? E eu tenho pensado muito nisso, porque a gente está vivendo numa sociedade que o ficar ósseo, o ficar sem fazer nada, é como se fosse ruim, algo muito ruim. E eu parei para pensar nisso porque, às vezes, quando eu fico sem fazer nada, eu fico procurando o que fazer. E o fato de você olhar para isso e pensar nesse ponto, igual você falou do Winnicott, que ele coloca para a nossa existência, o nosso fato de onde eu estou agora e o que estou fazendo agora. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso ter que fazer alguma coisa. Eu posso simplesmente estar aqui comigo sem ter o que fazer. Só que isso hoje está muito difícil a gente pensar dessa forma, porque tudo ao nosso redor está nos levando para além disso, ou contra isso. Alexandra, exatamente isso. E aí você está falando para mim, né, que você está fazendo uma leitura crítica do adoecimento, do contexto dos adoecimentos do nosso tempo. Às vezes, tem coisas que precisam só ser vividas, tem coisas que às vezes não precisam ser resolvidas também, né? E como que a gente dentro de um Winnicott, a gente vai entender onde que aconteceu essa dificuldade de relaxar. Quando é que a gente aprende que pode relaxar? Como que é? Do que a gente precisa para saber relaxar, né? Para não ter que ficar o tempo todo em alerta. Quem mais? Queria falar, alguém tinha levantado a mão. Renísia.
Sim, bom dia. Gostei muito da sua fala, Isabela, muito clara, muito objetiva, gosto muito disso. E queria lhe perguntar, primeiro, em que momento é que o pai entra na vida desse filho? Porque para mim, como aluna de psicanálise, era só no Édipo, eu não conseguia perceber a interferência desse pai antes desse momento. E a segunda coisa, a mãe crocodila, aquela mãe que abocanha o filho, que toma para si ele, é sempre uma mãe prejudicial a esse filho? Olha, isso a gente vai construir com várias horas, mas eu posso te dar pequenos pontos aí para você ir pensando. O pai, ele tá sempre ali, como alguém que olha da externalidade e a gente olhando para ele enquanto alguém que entende. Mas para o bebê, o pai não está sempre ali. A gente vai falar de função. Em que momento o pai, o Winnicott vai falar assim, o pai ele vai entrar com uma função no começo da vida, para a mãe, para o ambiente, para cuidar dessa mãe. O pai depois, se permitido, porque às vezes ele nem entra, né? Porque precisa ter um ambiente que permita, né? Que é isso que você está falando da mãe que abocanha o bebê, né? Ele pode entrar como terceiro, como não, como segundo, quando ele vai pegar o bebezinho no colo e vai mostrar, olha, a mamãe tá ali, tem alguém, eu e não eu. E o pai depois ele entra como um terceiro, mas antes ele entrar como um terceiro do Édipo, ele de certa forma, ele vai entrar como aquele que interfere e sobrevive, e ao mesmo tempo defende a criança daquilo que é a própria agressividade, a instintualidade que está começando a ser integrada de forma mais consistente, ali quando a criança começa a falar os nãos, quando ela pode expressar que gosta de um e não gosta do outro, isso vai caminhando para o Édipo, né? Então tem várias qualidades de presença desse pai ao longo da vida, mas não há garantia que isso aconteça, porque vai depender do ambiente daquela pessoa que a gente está cuidando. Às vezes a mãe vai fazer a função, essa função. Às vezes, o que vai separar a mãe do bebê para ela não abocanhar tanto esse bebê? Voltar ao trabalho, né? Ou vai ser uma avó que vai fazer essa função, um tio. Então, o Winnicott, ele é tão atual que a gente vai falar assim, a gente vai falar desses lugares, né? Quem vai se dedicar totalmente no começo, mas para essa mãe se dedicar totalmente no começo, por que ela abocanha não pode sair? Como é que foi o entorno dela? Então, o Winnicott, ele tem um olhar institucional, que ele vai para além dessa mãe. Não é questão de culpabilizar ou responsabilizar essa mãe, mas uma questão de compreender o que não teve e o que teve consequências, porque teve. E trazer o que pode ser feito agora, quando a gente pensa nas vários sofrimentos, aqueles do começo da vida, até os 5, 6 anos, por aí, né? Vamos pensar até os 2, 3 aninhos, o que precisava ter conquistado ou não. Então a gente vai pensar, eu refaria a sua pergunta. A mãe vai ser sempre ruim, a mãe que abocanha o bebê? Por que essa mãe teve que abocanhar esse bebê? Né? Por que esse bebê teve que ter uma mãe assim? Vamos cuidar dessa mãe? Não é negar, é um pouquinho de firmeza, é firmeza, com cuidado, mas não é sentimentalismo, Winnicott. O Winnicott a gente tem que ter amadurecido, ser firme, né? Ó, o pessoal mandou aqui. Te responde, Renísia. Te deixou mais curiosa? Não, me respondeu sim, perfeitamente. Me fez pensar muito aqui, estou reflexiva. A Obrigada, gente. muito obrigada, Isabela. Ó, a Marina mandou assim aqui, ó. A Chilene também mandou antes. Ó, o pessoal mandou um monte de coisa aqui. Pode ler? Vou deixar. A Alexandra já falou, né? Tá com a mão levantada aqui. Mais alguém quer falar? Abre o microfone e depois a gente lê aqui no chat. Diga, Elizabeth. Peraí. Foi aqui, eu fui pensando aqui, viajando aqui. Desculpa. Quando a gente se trata do pai ali, ele promove na criança essa frustração, né? As primeiras frustrações ali da bebê é essa ausência. É uma questão que eu queria ver com vocês. O pai trabalha muito nessa frustração. E ela falou dessa mãe jacaré. Essa mãe jacaré não seria aquela mãe que está sozinha nesse lugar, que a gente até tratou esses dias, que não tem aquela rede de apoio,
essa rede de apoio está assim, não está estruturada, ela não tem confiança, aí ela defende com unhas e dentes, não sei. Eu queria que você falasse mais sobre isso, dessa presença paterna que você falou que talvez ela nem existe, né? Uhum. Que é, Elizabeth, muito dessa presença de um entorno, aquilo que a gente chama no senso comum de rede de apoio, né? E assim, a gente vai falar assim, até que ponto, né? Quando vocês foram falando do jacaré aí que engole o bebê, até que ponto porque quando a gente pensa do paradigma lacaniano do jacaré, né, que é colocar o bebê no lugar da falta, a gente está falando de uma mãe que entende que tem uma falta, ou que inconscientemente não elaborou, mas vai colocando nesse lugar da falta, que não passou por uma frustração, né? No sentido de entrar em contato com a realidade. Então, existe uma dinâmica muito inconsciente, é como se fosse uma mãe que cuida muito, né? Que não é uma mãe suficientemente boa, é uma mãe perfeita. E perfeito não existe, né? O que existe são pessoas reais. Então, quanto isso vai dificultar que o bebezinho seja ele mesmo. Quando a gente tem um ambiente que é acolhedor, um ambiente no entorno dessa mãe, essa rede de apoio, um ambiente suficientemente bom para essa mãe no começo da vida do bebê, pode ser que esse pai, vamos pensar nessa função desse pai, possa interferir a ponto de ajudar a tirar esse jacaré, que é isso que a Elizabeth falou, né? De perceber que a criança, né, ela pode existir sem necessariamente ser só da mãe. Então a gente vai ter uma dinâmica muito complexa e delicada aí para a gente pensar uma dificuldade, né, emocional do cuidador principal dessa criança inicial, o adulto, e uma dificuldade ali, né, nesse ambiente para poder intervir também e perceber isso. Quando a gente tem essa questão, né, a gente vai falar que às vezes é mais difícil a gente perceber que essa mãe que está abocanhando, quando ela é muito perfeita, quando ela cuida muito bem, não dá espaço para as falhas, quando ela não reconhece que ela pode odiar a maternidade, odiar o bebê, mas mesmo assim ela está ali e não faz esse ódio, algo que é de se direcionar ao bebê, entendendo que o bebê depende, mas não sabe que depende totalmente, que é muito diferente, quando a mãe é muito perfeita, ela não consegue reconhecer isso, então ela vai fazendo tudo muito perfeito, muito bom, vai ao encontro da fala da Alexandra, né, que a gente tem que ser bom o tempo todo, fazer tudo o tempo todo, a gente não pode não fazer, então ela não vai reconhecer também que não pode, que pode às vezes não dar conta, né, e isso vai de certa forma impedir, porque ela vai impor uma forma de ser que vem dela e não que é do bebê, para ele ser ele mesmo. E isso a gente vai entendendo nas nuances ali o que pode repercutir enquanto adoecimento. Agora, quando a gente tem uma mãe, por exemplo, é mais difícil a gente identificar essa que tem esse ódio inconsciente que quer ser perfeita, porque segue um padrão da sociedade que é exigido hoje, da mãe que tudo faz e que é perfeita e que oferece tudo, né? E essa perfeição não vem de um cuidado, talvez, né, que está imposta, de qualidade ali. E quando a gente pensa, por exemplo, numa mãe que desenvolve uma psicose puerperal, é mais explícito, né? E aí a gente pode, a rede de apoio, o ambiente ao entorno dessa mãe, ela pode intervir e proteger o bebê. Então a gente tem diversas nuances nisso no começo da vida. Então, a gente tem um lugar para o pai em vários pontos do amadurecimento, quando a gente vai pensando. Mas não necessariamente garante que isso de fato se deu de uma forma saudável, como uma conquista para essa criança, porque às vezes a gente tem vamos pensar, né, numa família tradicional aqui, o homem, a mulher e a criança, mas muitas vezes o lugar que esse pai dessa criança ele ocupa, ele vai de certa forma competir com esse bebê. Então, essa mãe não vai poder se dedicar absolutamente a esse bebê. E também não vai ter esse apoio. Então, é como se ele também não desse conta de que o bebê fosse o centro das atenções por um momento. Então, tem uma dinâmica também de um pai que não se coloca enquanto um adulto, né? Ali para prover esse ambiente. A função, a gente não precisa pensar só no formato daquilo que é uma família tradicional, a gente pode pensar numa família né, por exemplo, um casal homossexual,
às vezes um vai exercer uma função e o outro outra, né? No sentido de cuidado, da qualidade do cuidado. Quem vai ficar o tempo todo com essa criança? Quem vai dar conta das coisas ao entorno da casa, das finanças? E isso o Winnicott vai falando que é importante. Porque o bebê, primeiro, ele precisa se vincular de uma forma que ele possa prever, sentir confiança, né? Então é muito atual quando a gente vai falar desses lugares, né, de cuidado, com as novas configurações familiares. Então é muito atual para a gente pensar o Winnicott. E ele falava lá, né, o tempo dele é o tempo assim que ele vai ser convocado uma vez para falar da pílula anticoncepcional. Ele vai falar assim, eu não posso falar muito porque quem é a melhor pessoa para falar isso são as pessoas que tomam a pílula anticoncepcional, né? E aí ele vai trabalhar sobre essa questão do feminismo, desse lugar de cuidado. Então, assim, muita coisa que está vinculada a esse lugar do pai. A gente também vai falar hoje, né, da dificuldade de sentir, que a gente vai falar da masculinidade tóxica, né? E a dificuldade de sentir está vinculada a que tempo? Quando a gente pensa no lugar da figura, né, do pai, será que ele vem só como interventor da lei? Ah, só lá no ético? Não, ele vem também como aquele que às vezes vai fazer o papel da mãe quando ela for tomar um banho, vai duplicar o cuidado materno. Isso não diz respeito à questão, né, do ético. Isso diz respeito à forma como ele foi cuidado no início da vida. Então, o cuidado que ele recebeu, a gente é, né, de acordo com aquilo que a gente teve também. Responde, eu fui além, né, aqui, dei para deixar vocês mais curiosos ainda. Alexandra, diga. Não, eu acho que você não vai poder fazer isso agora, mas é porque eu fiquei pensando numa criança, na verdade, que o pai e a mãe eles têm que trabalhar, e a irmã mais velha, ela vai cuidar desses filhos, então ela vai meio que substituir essa presença desses pais. E aí eu pensei como que se daria quando essa pessoa, no adulto, ela ainda vivencia esse lugar com os irmãos, né? E isso acaba que traz prejuízo para aquela relação, né? Tanto da mãe com a própria filha, né? Dos pais com a própria filha, que colocaram ela nesse lugar, porque naquele momento é o que podia, e a irmã com os irmãos. Muito interessante, muito atual, porque assim, eu falo assim, vou pedir licença poética aqui, dos nossos pais, né? Aquele que é o caçula de uma família maior, ele é mais privilegiado. E aí, às vezes, né, me fez lembrar uma coisa, Alexandra, a sua fala, mas por que a minha irmã é assim e eu não sou assim? Eu queria ser igual a ela, muito tranquila, falar tudo. Mas será que vocês ocuparam o mesmo lugar? E aí, você foi mãe da sua irmã? Que função que você teve que ocupar antes do tempo que você estava pronta, que você tinha condições para cuidar de um outro? O quanto você teve que deixar de ser criança e se preocupar com coisas do adulto, né? E a gente vai pensando nisso na clínica, na construção disso. Era o que era possível na época, né? E a análise, ela vai te fazer olhar para isso e acolher isso, e a gente vai acolher essa criança. Não que a gente vai mudar lá atrás, mas compreender para, a partir daqui, né, tentar elaborar, integrar, viver, sentir o que não pode ser sentido. Então, assim, cada caso é um caso, né? Dentro de um contexto familiar, um irmão mais velho. Mas me remeteu muito a essa questão que surge muito na clínica dessas diferenças, né? Olha, mas você, né? Você cuidou, você protegeu a sua irmã das dificuldades que a sua mãe tinha, porque você já estava ali, né? Quando a gente vai trabalhando ao longo do percurso ali, né, da análise, a gente vai conseguindo ponderar e pontuar. A própria pessoa, ela vai chegando nisso, né? Desse lugar, dessas diferenças. Então, não é falado, né? A gente entende que a gente tem que ocupar. A criança, ela é muito inteligente, ela é muito esperta. Te responde, Alexandra, brevemente? Sim, responde. Isabela, muitíssimo obrigada, viu? Por compartilhar. Ó, eu vou ler os comentários aqui, tá? As contribuições. Muito bom, a Regina falou, que tranquilidade que traz essa visão do mundo de Winnicott. Contrapõe-se a isso a posição de nossos pais com relação a nunca poder estar parado, né?
Vamos pensar quem são os pais do nosso tempo, né? As questões de um tempo específico. Cria uma ansiedade muito grande nos filhos, né? Ela está compartilhando o relato de vivência dela aqui, que é muito comum também. Ó, a Shirlene falou assim: o Winnicott traz realmente um ambiente de paz, suficientemente bom, menos pesado. Sim, ele é firme e cuidadoso. Né, a gente tem que ser firme quando é necessário. A Marina falou aqui, é interessante observar isso do ponto de vista da nossa sociedade enquanto Brasil, onde podemos observar milhares de crianças que não possuem um pai presente, por diferentes motivos. Entendo que a função paterna não parte apenas de um pai literal, mas achei interessante para refletir sobre, sim, né, as mães solos, muito atual também, né, as instituições muitas vezes que vão, né, ser a rede de apoio dessas mães. O Eduardo perguntou, qual a importância do brincar na teoria winnicottiana? Posso te responder brevemente e a gente se vê no grupo de estudos e nos outros cursos que tiverem de Winnicott aqui no Instituto. Ó. A importância do brincar, o brincar é tudo, o brincar é a técnica, é a técnica de intervenção em Winnicott. Agora, o que é o brincar, que é o último livro que o Winnicott escreve, né, antes de morrer, ele a consistência teórica dele mais elaborada, o que é o brincar, é um percurso na teoria maturacional. Né? É o que a gente fez aqui também, é o que a gente está fazendo aqui, compartilhando, tá? Marina, as mães muitas vezes tentando suprir as ausências. E, finalizando aqui com algumas outras falas, a mãe suficiente, a Jersey Leide falou, a mãe suficiente boa não é aquela que não falha, mas a que sustenta de forma gradativa e cuidadosa para o bebê existir, exatamente. Gabriele trouxe aqui, Isabela, então para a psicanálise, pai não é um determinismo biológico, e sim função, ou seja, outra pessoa que pode assumir sem cair no extremo, exatamente. A psicanálise nunca foi tão contemporânea. Obrigada, Joana. Ela já saiu daqui. E é isso, gente. Estou por aqui. Venham estudar com a gente, né? Vamos aprofundar o conhecimento, grupo de estudo, supervisão, compartilhar. O brincar é isso, vamos brincar juntos, segundo o Winnicott, né? Assim, Isa, só para aquele caso que eu trouxe a semana passada, lembra daquela menina? Ela tem essa fala. Eu sou mãe da minha irmã, ela tem 12 anos. Olha aí que integrante, tá vendo? Aquela paciente minha, ela fala assim, não, eu sou a mãe da minha irmã. Ela falou isso para mim. Eu faço papel de mãe, olha aí. Olha só. E na cabecinha da irmã, será que cai aí? Ela entende isso? Igual você está falando, essa ocupação de pai e mãe? Talvez não, talvez vai entender só lá na vida adulta, né? Só na vida adulta, né? Pode ser. Muito bom. Mas ela protege a irmã de coisas que ela não pode ser protegida. E o quanto isso é desgastante, né? Por que será que ela está lá na análise? Por que será que ela tem aqueles sintomas, né? Que são físicos, que é, né? Exatamente. Gente, spoiler aqui, né? Vocês ficarem mais curiosos aí. Amor! Um abraço e um beijo. Obrigada, Suzy. Obrigada, pessoal, ter esperado mais 3 minutinhos de 11 horas. É isso. Aqui a galera está acostumada, eu passo 1 hora do encontro. Eu estou na velocidade 2 aqui falando, gente, do YouTube. Aqui a gente promete 1 hora e entrega 2, né, Isabel? Gente, que maravilha. Gostaram do gostinho aí do Winnicott, sentir um pouquinho, mesmo aqueles que já conheciam o Winnicott, escutar, né, dessa forma de transmissão, desse olhar específico aí da Isabela, isso é muito bom. Espero que vocês tenham gostado, a interação aqui foi muito bacana. E é isso, quero agradecer demais a Isa. Nós vamos dar continuidade à nossa imersão, todos estão convidados para hoje à noite. Mais uma vez eu reforço aí, se vocês estão gostando dessas atividades que estão gratuitas para vocês, convidem os colegas de vocês para participarem dos grupos amanhã, depois de amanhã, com o Lacan, com a Melanie Klein, e também os encontros da noite pelo YouTube, certo? Temos aí muita coisa pela frente, tá? Dá vontade de continuar aqui, né? Vou confessar para vocês que dá um gostinho, não dá vontade? Eu fico sentindo isso, é tão gostoso escutar
mas eu sei que a gente tem muita coisa aí pela frente. É bom que fique aquele gostinho de quero mais, né? E vocês podem estar conosco no Trilhas também. O pessoal já está entrando no grupo VIP. Eu vou pedir para a minha equipe colocar novamente aqui o link do grupo VIP. O grupo VIP é para quê, gente? Para a gente não ficar enchendo muitos outros grupos, a gente separou um grupo só para quem já tem interesse em conhecer mais sobre o Trilhas, que é o nosso programa de formação continuada. Lá nós temos a Isabela, com o grupo de estudos do Winnicott, os outros grupos de estudos do Freud, do Lacan, da Melanie Klein, e todo o acesso à nossa plataforma, a todos os cursos que nós temos hoje no Instituto. Então, vou pedir para a minha equipe colocar o link do grupo VIP aqui no chat, para que vocês possam entrar, tá? Aqueles que se interessarem. Se não der tempo da minha equipe, que talvez eles estejam fazendo outra coisa, a minha equipe é super eficiente, eles estão dando suporte para os alunos, já tem aluno querendo entrar no Trilhas, e estão chamando eles agora lá para fazer inscrição. Então, enfim, se eles não conseguirem colocar aqui, vocês podem entrar no grupo de WhatsApp da imersão e pedir para a minha equipe o link do grupo VIP, tá bom? Qualquer coisa me chama no direct, me chama no WhatsApp, a gente vai dando suporte aqui. Gente, então é isso, tem gente querendo entrar agora, pessoal entrando agora, eu aceitei só para dizer, vamos nos encontrar hoje à noite, tá bom? Espero todos vocês hoje à noite, temos sorteio hoje à noite, tá? Quem não estava aqui no início, nós decidimos isso agora, isso não estava na programação, mas nós vamos sortear um dos nossos grupos, um dos nossos mini cursos, para quem estiver hoje à noite. Você vai poder participar do sorteio e ter acesso aí, quem sabe, ser o ganhador do sorteio do nosso minicurso Psicossomática, Trauma e Psicanálise, tá bom? Então, convidem os colegas de vocês. Coisa boa, né, gente? A gente tem que reconhecer o que é bom, né? Tem que ficar com modéstia, não. Então, coisa boa é para ser compartilhada. Então, convide os colegas de vocês. Isa, muito obrigada de coração, muito obrigada por todo mundo que está aqui, tá? E vamos em frente na nossa imersão. Forte abraço e até mais tarde no encontro ao vivo no YouTube. Beijos, até a próxima.